eu vim de uma formação de medicina de família. Eu estudei e trabalhei na Espanha por muitos anos, morei lá 13 anos. Em 2013, eu resolvi voltar para o Brasil, aceitar o desafio de vir para cá, né? E comecei a trabalhar no SUS como médico de família. Eu validei meu diploma aqui, né? Foi uma trajetória bem longa também. Aí foi mais ou menos também nessa época quando eu te falei que eu descobri você em alguns vídeos do YouTube falando sobre os atendimentos, como deveria ser, né, a dinâmica, que na prática a gente acaba tendo muita dificuldade com essa medicina industrial, né, que é o que vai frustrando a gente com o tempo, né, por mais que a gente tenta dar o máximo ali, o volume de paciente acaba não deixando assim, a gente confortável com o nosso estado emocional. E aí a gente precisa buscar algo para equilibrar isso na balança, né? Então a própria medicina de família me abriu outros leques. Eu digo que hoje eu exerço uma medicina integrativa, né? Fiz pós-graduação em nutrologia, nutrologia esportiva, nutrição funcional. Então isso, afinal de contas, é a minha abordagem, né? É uma medicina integrativa que está bastante em evidência. Hoje os pacientes se beneficiam bastante desse cuidado que a gente traz como um todo, né? Só que eu sabia o quanto que eu podia dar para um paciente, mas eu nunca conseguia dar o melhor de mim ali numa atenção primária, né? Sempre aquela dificuldade de você sabe o que está acontecendo, né? As pessoas têm o seu recurso escasso, a gente tem uma medicina pública que tem as suas deficiências e a gente fica ali naquele tiroteio, né? Então, Paciente médico como vítima, né? Infelizmente, né, Leandro? exatamente. E esse desejo de ressignificar minha medicina, porque o que me fez algum tempo até questionar se eu tinha escolhido a minha profissão certa, eu não estou tratando, as pessoas já chegam para mim doentes, né? Já chegam de uma forma com doença crônica que eu não estou conseguindo reverter nada, não estou conseguindo melhorar muita coisa, é o que dá para fazer, aquilo, né, meio que fecha o olho e vai, porque é só isso aí que dá para fazer, né? E, claro, a gente sabe que a gente pode mudar algumas coisas, né? Talvez não salvar o mundo, mas melhorar o seu entorno e fazer um movimento, assim como vocês estão fazendo, que eu acho que isso, ao longo do tempo, pode realmente ter um reflexo muito positivo para os pacientes que a gente atende, né? E principalmente para a gente como profissional, né? Eu, agora, quando começou a pandemia, eu decidi, quer dizer, antes de começar a pandemia, né? Eu tinha um contrato terceirizado eu, né, não falei, eu moro em Americana, aqui no estado de São Paulo, no interior, o que é um grande complexo aqui da Grande Campinas. E se a gente for juntar todo esse arredor, que acaba sendo uma cidade só, é um interiorzão de uns 2 milhões de habitantes. Então é muita gente aqui. Então, foi no período que, um pouquinho antes da pandemia, eu ia encerrar um contrato com a prefeitura aqui. Aí eu decidi, eu falei, eu vou montar um consultório particular para ver se eu consigo prestar atendimentos dentro do que é a minha medicina, que eu tento fazer, né? Mas a gente Uhum. vem, assim, depois que eu percebi que eu estava completamente sem norte, né? Assim, muito inocente mesmo em relação a toda essa ideia, né? Essa idealização, porque tudo não é fácil você querer montar um consultório particular, já ter uma agenda lotada e achar que tá tudo certo, né? Vai dar É certo. igual, é igual alguém do nada querer dizer assim, ah, quer saber, eu vou ser médico. E, tipo, É, sem passar por uma faculdade, sem fazer uma residência, né, cara? Não tem como, né? exato, exatamente, é isso mesmo. E, enfim, quando eu percebi que talvez eu tinha tomado a decisão errada de montar um consultório, eu já tinha alugado uma sala, né? Eu tinha alugado uma Uhum. sala num bom lugar aqui da região onde eu moro, talvez na melhor avenida até, e eu tinha a ideia de
começar a prestar algumas consultas mais populares, né, assim, dentro dessa medicina integrativa, né, a abordagem do médico de família, que ele integraliza bastante coisa, só que não estava acontecendo. Veio pandemia, atrapalhou um monte de coisa, já tomei prejuízo para terminar a reforma no local, né, e ficou parado um ano, só que ainda não estava pagando o aluguel, estava fazendo a reforma do local e o proprietário ali já tinha negociado comigo que em um ano eu não precisava pagar o aluguel, né? Eu ia fazer a reforma do Uhum. local. E aí ainda dei sorte nisso. Só que atrasou um ano e atrasou mais por causa da pandemia, veio um monte de coisa, fechava isso, fechava aquilo, e eu com aquele negócio parado lá e pagando R$ 600 todo mês só de condomínio, né? O aluguel já era 1.300, então isso dava quase R$ 2.000, praticamente dava isso, né? Mas eu ainda não Uhum. estava pagando. Bom, deu certo que houve um período que eu consegui, estava já numa fase que eu estava conseguindo terminar o consultório, né? E eu Uhum. já tinha visto alguns anúncios do CVM, só que eu, como eu já tinha investido bastante, eu falei assim, eu vou esperar um pouco mais, eu preciso entrar no curso desse pessoal. Isso aqui é o que está faltando para mim. Eu acho que eu enfio os pés pelas mãos, eu tinha que ter feito isso aqui antes, depois visto o que eu vou fazer. E, na verdade, a lógica melhor é essa, né? Assim, se especialize em uma boa gestão, construir um bom atendimento clínico, saber como lidar com um paciente realmente né, no setor privado. Então tinha todo um foco meu que estava completamente distorcido.